Aqui está uma coisa que quase ninguém te conta. O momento mais perigoso do seu dia para o seu coração não é depois do almoço pesado, nem na hora do trânsito. É nos primeiros minutos depois que você abre os olhos. Pesquisas de ritmo circadiano mostram que, entre 6 da manhã e o meio-dia, o risco de infarto sobe cerca de 40%, o de morte cardíaca sobe cerca de 29% e o de AVC sobe quase 50%, comparado com o que se esperaria se esses eventos caíssem por acaso ao longo do dia. E os mais graves se concentram nas primeiras 4 a 6 horas depois que você acorda. Quero que você ouça isso com calma, porque não é sobre medo. É que existe um hábito comum, que quase todo mundo faz sem pensar, que empurra o seu corpo para dentro dessa janela perigosa e ninguém sentou para te explicar. Enquanto você dormiu, a sua pressão subiu, o seu sangue ficou mais grosso e pegajoso, e as suas plaquetas ficaram mais prontas para grudar. Aí você acorda e no automático faz exatamente a coisa que joga gasolina nesse fogo. Numa consulta de 12 minutos, ninguém tem tempo de te ensinar os primeiros gestos da manhã. Então hoje eu vou te dar 9 coisas, em ordem, do mais fácil ao mais forte, para fazer ao acordar e proteger o seu coração depois dos 60. Fica de olho no número 3. Muita gente tem isso em casa e usa do jeito errado. Eu sou a doutora Helena Duarte. Se você quer vídeos que te explicam o porquê por trás do seu coração, em vez de só te empurrar mais uma pílula, se inscreve no canal e deixa o seu gostei, porque é isso que ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente acima dos 60. E me conta aqui nos comentários, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Escreve aí, porque no meio do vídeo você vai entender por que essa resposta importa tanto para o seu coração. Agora vem comigo, porque a primeira mudança é simples e você já pode usar amanhã. Antes da lista, deixa eu te mostrar o porquê por trás do seu corpo, porque é isso que segura tudo o que vem depois. Imagine as suas artérias como mangueiras de jardim por dentro do corpo. Quando estão saudáveis, a parede de dentro é lisa e maleável, e se abre e se fecha o tempo todo para deixar o sangue passar sem esforço. Quem manda essa parede relaxar e abrir é uma substância que o próprio corpo fabrica, chamada óxido nítrico. Quando você tem óxido nítrico de sobra, a mangueira fica larga e a pressão cai. Com os anos, três coisas atrapalham esse sistema. A primeira é a placa, gordura e cálcio, que se depositam na parede e estreitam o cano, como ferrugem por dentro da mangueira. A segunda é a inflamação, um fogo silencioso que endurece a parede e a deixa rígida, sem conseguir abrir direito. E a terceira é o sal em excesso, que puxa a água para dentro do sangue e sobe a pressão dentro do cano. O seu coração bombeia contra tudo isso dia e noite. Agora entra a parte da manhã. Enquanto você dorme, o corpo se prepara para acordar horas antes de você abrir os olhos. Solta cortisol e adrenalina, a pressão dá um salto, o coração acelera e o sangue, depois de horas sem você beber água, fica mais concentrado e mais grosso. É um pico natural e num corpo jovem ele passa sem problema. Mas num vaso já estreitado, inflamado e rígido, esse pico é o momento em que a placa pode romper e formar o coágulo que entope. Por isso, tudo o que a gente vai fazer hoje tem três trabalhos só: relaxar e abrir a artéria, esfriar a inflamação que endurece a parede e aliviar a carga sobre o coração bem na hora em que ele mais precisa. Guarda essa imagem, porque cada um dos 9 itens se pendura nela. Número 9, e é o mais fácil de todos. Não pule da cama. Parece bobagem, mas é uma das vitórias mais fáceis dessa lista inteira. Quando você senta e levanta de supetão, a gravidade puxa o sangue para as pernas, e a pressão no seu cérebro pode despencar por alguns segundos. Isso tem nome: hipotensão ortostática. Nos mais jovens, o corpo corrige na hora. Depois dos 60, esse ajuste fica mais lento, ainda mais se você toma remédio para a pressão. O resultado é aquela tontura, o escurecimento da vista, a sensação de que o chão vai fugir. E aqui está o dado que me faz insistir. Um grande estudo americano, o ARIC, que acompanhou quase 12 mil adultos por uma média de 25 anos, ligou essa queda de pressão ao levantar a um maior risco de AVC isquêmico e até de demência ao longo do tempo. E 2/3 dos idosos que têm esse problema nem sentem a tontura clássica.
Mesmo assim, caem sem explicação. Então, o que fazer? Ao acordar, fique deitado mais um minuto. Depois, sente na beira da cama e conte devagar até 60, mexendo os pés e os tornozelos. Só então fique de pé, com calma, perto de um apoio. Esse minuto dá tempo do seu corpo reequilibrar a pressão antes de você andar e pode te poupar de uma queda ou de algo pior. E já que a gente fala do que acontece dentro dos vasos ao acordar, o próximo item cuida de uma coisa que você perdeu a noite inteira sem perceber. Número 8. Beba um copo de água assim que acordar, antes de qualquer outra coisa. Você passou a noite inteira sem beber nada, respirando e transpirando. Você acorda levemente desidratado todo dia. E aqui está o que quase ninguém explica. Quando você está desidratado, o seu sangue fica mais grosso, mais concentrado, mais pegajoso. A ciência chama isso de aumento da viscosidade do sangue. Sangue mais grosso corre mais devagar, gruda com mais facilidade e exige mais do coração para ser empurrado. Estudos mostram que a viscosidade do sangue prediz infarto e AVC de forma independente de outros fatores. E de manhã, o sangue já está mais propenso a formar coágulo. A desidratação piora isso. Uma análise recente, usando prontuários de mais de 85 milhões de pacientes na rede americana TriNetX, encontrou uma associação forte entre desidratação e AVC. Então, o gesto é simples. Deixe um copo de água na cabeceira à noite e beba assim que abrir os olhos, ainda sentado naquele minuto do item anterior. Água natural, em temperatura ambiente, antes do café e antes da pressa. E agora que o sangue está mais solto, vamos acalmar o próprio comando que dispara a pressão lá em cima. Número 7. Antes de levantar de vez e mergulhar na correria, respire fundo e devagar por 5 minutos. É uma das coisas mais bem medidas que existem. Quando você respira lento e profundo, enchendo a barriga, não só o peito, você aciona o freio natural do corpo, que acalma o coração e relaxa a parede das artérias. Uma revisão que juntou 17 estudos mostrou que a respiração lenta reduz a pressão de cima em média cerca de 5 a 6 milímetros de mercúrio e a de baixo em quase 3. E quando é feita sem aparelho, por conta própria, a queda chegou a mais de 8 na de cima. Isso é comparável a começar um remédio leve, só que de graça e sem efeito colateral. O segredo é o ritmo. Inspire contando até 4, segure um instantinho e solte o ar bem devagar contando até 6. O sopro longo na saída é o que aciona o freio. Faça isso ainda sentado na cama, antes de pegar o celular, antes de pensar na lista do dia. Mas tem um erro que muita gente comete logo em seguida, achando que está se cuidando, e é sobre a comida. Número 6. Não pule o café da manhã. Ouça o que os números dizem sobre o coração de quem tem mais de 60. Uma revisão de vários estudos mostrou que quem costuma pular o café da manhã tem por volta de 21% mais risco de doença cardiovascular. E, especificamente para o AVC, uma grande pesquisa japonesa encontrou 18% mais risco de derrame em geral e 36% mais risco do tipo hemorrágico entre quem pula essa refeição. Por que acontece? Ficar em jejum prolongado logo depois de acordar mantém o corpo naquele estado de estresse. Mais cortisol, pressão mais teimosa lá em cima. Não estou dizendo para você fazer um banquete. Estou dizendo para quebrar o jejum com algo simples e de verdade. Uma fruta, um ovo, uma aveia, um pão integral. Se você tem diabetes ou alguma condição, veja com o seu médico o melhor horário, mas para a maioria acima dos 60, começar o dia com um café da manhã calmo protege o coração. E falando em coisa quente que a gente toma de manhã, o próximo item é sobre uma que você provavelmente ama e sobre a hora certa dela. Número 5. Segure o café puro até depois de comer alguma coisa. Eu não vou te pedir para largar o cafezinho. No longo prazo, o consumo habitual de café não se associa à pressão alta sustentada. O problema não é o café em si, é a hora e o estômago vazio. A cafeína, de forma aguda, aperta os vasos e ativa o sistema de alerta do corpo. Em pessoas que já têm pressão alta, uma dose de 200 a 300 miligramas de cafeína, o equivalente a 2 ou 3 xícaras, chegou a elevar a pressão de cima em cerca de 8 milímetros e a de baixo em quase 6, com pico na primeira hora e durando 3 horas ou mais. Agora, empilha isso.
Você acorda, a pressão já está no pico natural da manhã, o sangue está mais grosso e você toma um café forte de estômago vazio. É um pico em cima do outro, bem dentro da janela mais perigosa. A solução não é cortar, é atrasar. Beba a sua água primeiro, coma o café da manhã e só então tome o café. Com comida no estômago e o corpo já hidratado, aquele solavanco da cafeína fica bem menor. Agora a gente sai do que tirar e do que adiar e entra no que acrescentar, e é aqui que a mágica de verdade acontece. Número 4. Comece o dia com potássio no prato. Se o sódio, o sal, é o vilão que puxa a água e sobe a pressão, o potássio faz o contrário. Ele ajuda os rins a soltarem o excesso de sódio e relaxa a parede dos vasos. Um estudo com 43 mil homens acompanhados por 8 anos mostrou que quem consumia mais potássio, cerca de 4.300 miligramas por dia, teve 38% menos risco de AVC do que quem consumia bem menos. E um enorme experimento na China, com quase 21 mil pessoas, trocou o sal comum por um sal enriquecido com potássio e viu, em 5 anos, 14% menos AVC e 12% menos mortes. Onde você acha potássio? Numa banana no café da manhã, no abacate, no feijão, na batata com casca, nas folhas verdes, no iogurte natural. Mas presta muita atenção na segurança, porque essa é séria. Se você toma certos remédios de pressão, os inibidores da ECA, os BRA, ou diuréticos que poupam potássio, ou tem qualquer problema nos rins, o potássio em excesso pode ficar perigoso. Nesses casos, aquele substituto de sal de potássio da farmácia não é para você sem falar com o médico antes. A regra de ouro: acrescente potássio pela comida, com o seu médico acompanhando os exames, e agora chegamos naquele número que eu pedi para você guardar, porque quase todo mundo tem isso em casa e usa errado. Número 3. Meça a sua pressão da manhã do jeito certo. Muita gente tem um aparelho de pressão guardado na gaveta e só usa quando está passando mal ou mede de qualquer jeito. O problema é que existe uma pressão mais perigosa e mais ignorada que todas, a pressão da manhã. Lembra do pico matinal? Em idosos hipertensos, cada aumento de 10 milímetros nesse salto da pressão pela manhã foi ligado a 22% mais risco de AVC, e a pressão alta matinal foi descrita como o fator de risco independente mais forte para derrame nesse grupo. Ou seja, o seu número da consulta, de tarde, pode estar lindo, enquanto o número que de fato te ameaça, o da manhã, passa despercebido. Por isso, o jeito certo importa tanto. Meça sentado, depois de 5 minutos parado, com as costas apoiadas e o braço na altura do coração, antes do café e antes do remédio, se o seu médico orientar. Faça 2 medidas com 1 minuto de intervalo. Anote as duas com a data e leve o caderninho na consulta. Isso transforma a conversa com o médico. Ele para de adivinhar e passa a enxergar o seu dia real. E a linha de segurança que eu nunca vou cansar de repetir: nunca pare nem mude a dose de um remédio por conta própria por causa de uma medida em casa. O aparelho é para informar o médico, não para você se automedicar. E se medir bem é enxergar o problema, o próximo item é sobre abrir a artéria de dentro para fora. Número 2. Acrescente ao seu dia os alimentos que fabricam óxido nítrico. Lembra que o óxido nítrico é o que manda a parede da artéria relaxar e abrir? Você pode ajudar o corpo a produzir mais dele com um grupo de alimentos ricos em nitrato natural. A beterraba na frente de todos, mas também as folhas verdes escuras como a rúcula, o espinafre e a couve. O corpo transforma esse nitrato em óxido nítrico e a mangueira se alarga. No maior estudo desse tipo, com 68 hipertensos, o suco de beterraba rico em nitrato baixou a pressão de cima em cerca de 9 milímetros depois de 4 semanas. 9 milímetros com um suco, isso é coisa de remédio. E vale citar o ômega 3, aquela gordura boa do peixe, da sardinha, da linhaça. Em torno de 3 gramas por dia, foi ligado a uma queda de cerca de 4,5 mm na pressão de hipertensos, além de ajudar a baixar os triglicérides. Como usar? Coloque beterraba e folhas no almoço ou tome um suco de beterraba algumas vezes na semana e coma peixe 2 ou 3 vezes por semana. E aqui de novo a segurança, porque nenhum alimento é inocente quando você toma anticoagulante. As folhas verdes escuras são ricas em vitamina K, que interfere na varfarina.
e o óleo de peixe, o alho e o gengibre podem somar com anticoagulantes e com o AAS. Não significa não comer, significa manter a quantidade constante e avisar o seu médico. Esses alimentos não desentopem nem limpam a sua artéria. Eles ajudam a parede a relaxar, a abrir e a se acalmar. E agora, o número 1, o mais poderoso e, para muita gente, o mais surpreendente. Número 1, mexa o corpo com leveza depois do café da manhã e nunca com violência antes dele. Esse é o item que amarra o dia inteiro e é onde mais gente erra. Do lado bom, uma caminhada leve é remédio. Um estudo com idosos hipertensos com média de 73 anos mostrou que só aumentar em 3.000 passos por dia derrubou a pressão de cima em torno de 7 milímetros em 20 semanas. E meta-análises de caminhada de lazer mostram quedas de 8 na de cima e 5 na de baixo. O músculo trabalhando pede mais sangue. E para entregar esse sangue, o corpo solta óxido nítrico e abre as artérias. O mesmo mecanismo do item anterior, ativado pelo movimento. Mas repara na palavra leve e no depois do café. Aqui está o erro perigoso. Pular da cama e já sair para uma caminhada pesada, ou uma tarefa braçal puxada, de estômago vazio, bem no pico da manhã. Nessa janela, a pressão, a frequência e as plaquetas já estão no auge, e o esforço súbito e intenso é exatamente o tipo de gatilho que pode romper uma placa. Não é a caminhada que faz mal, é a intensidade e a hora. Então, hidrate, respire, coma e só então mova o corpo, começando devagar. Uma volta tranquila no quarteirão vale ouro. Um esforço explosivo em jejum ao amanhecer é um risco que não precisa correr. E se sentir dor no peito, falta de ar fora do normal ou tontura ao se esforçar, pare e procure orientação. O movimento certo, na hora certa, sela toda a proteção que a gente construiu hoje. Agora, deixa eu desfazer alguns mitos que atrapalham gente boa todos os dias. E se algum deles for da boca de alguém que você ama, esse é o momento de mandar esse vídeo para essa pessoa, porque ninguém sentou para explicar isso para ela. Primeiro mito: se eu não sinto nada, minha pressão está boa. Perigosamente errado. A pressão alta é chamada de assassina silenciosa, justamente porque não dói. Ela desgasta as artérias, o coração, os rins e o cérebro por anos, sem dar um único sinal, até o dia em que dá o pior de todos. Não sentir nada não é sinal de saúde, é sinal de que você precisa medir. Segundo o mito, só o sal sobe a pressão. O sal importa muito, mas você viu hoje que a falta de potássio, a desidratação, o estresse da manhã e a cafeína também mexem no ponteiro. Terceiro mito, e o mais teimoso: remédio de pressão vicia e se eu começar não paro mais. Não vicia. A pressão alta é uma condição crônica e o remédio controla enquanto você toma, do mesmo jeito que o óculos corrige enquanto você usa. Parar por conta própria é justamente o que dispara as crises. Os hábitos de hoje trabalham junto com o seu tratamento, muitas vezes ajudando o médico a ajustar a dose para baixo com o tempo, nunca no lugar dele e nunca por sua conta. Deixa eu te contar de alguém que eu vou chamar de Dona Cida, 63 anos, uma composição de tantas pessoas que já cruzaram o meu caminho. A Dona Cida acordava e já saía da cama num pulo, tonta, ia direto para o café forte em jejum porque dizia que sem café não sou gente, e só comia lá pelas 10 da manhã. A pressão dela vivia teimando em 160 por 100, mesmo tomando o remédio, e ela não entendia por quê, porque na consulta de tarde o número às vezes até baixava. Quando ela começou a medir a pressão de manhã e levou o caderninho, a coisa pareceu clara para o médico dela. Aí ela mudou a ordem da manhã, sem passar fome e sem cortar o café que ama. Passou a beber a água ao acordar, a respirar por uns minutos na cama, a comer um ovo com uma fruta antes do cafezinho e a dar uma volta tranquila no fim da tarde. Botou beterraba e folhas no almoço. Em alguns meses, trabalhando junto com o médico, a pressão dela foi chegando perto de 130 por 80 na maioria das manhãs, e o médico conseguiu ajustar a medicação com segurança. Ela não fez mágica e não se puniu. Ela acrescentou as coisas certas, na hora certa, e o corpo dela fez o resto. Esse poder também é seu. Repara como tudo o que a gente viu hoje é, no fundo, uma coisa só. O minuto na beira da cama, o copo de água,
a respiração lenta, o café da manhã calmo, o café adiado, o potássio no prato, a medida certa da pressão, a beterraba e o peixe, a caminhada leve depois de comer, todos fazem os mesmos 3 trabalhos naquele momento delicado do amanhecer. Deixam a artéria mais relaxada e aberta pelo óxido nítrico, esfriam o fogo silencioso da inflamação, afinam o sangue que a noite deixou grosso e aliviam a carga sobre o coração, tirando o pico em cima do pico bem na hora em que ele está mais vulnerável. Não é sobre fazer tudo perfeito amanhã. É sobre transformar a sua meia hora ao acordar de uma sequência de solavancos numa sequência de gestos que abraçam o seu coração. Então, vamos ao seu plano para amanhã de manhã. Primeiro, deixe hoje à noite um copo de água na cabeceira e beba assim que acordar, ainda sentado. Segundo, conte até 60 na beira da cama antes de ficar de pé e respire fundo e devagar por alguns minutos. Terceiro, coma um café da manhã simples e de verdade antes do seu cafezinho, nunca café forte de estômago vazio. Quarto, uma vez por semana, meça a pressão da manhã do jeito certo e anote para levar ao médico. Quinto, acrescente potássio e cor ao prato. Coloque uma caminhada leve no fim do dia e deixe o esforço pesado longe da primeira hora da manhã. E agora, a linha que vale mais que todas. Converse com o seu médico antes de mudar qualquer coisa e nunca, jamais pare ou altere um remédio de pressão, de colesterol ou anticoagulante por conta própria. Cuidado redobrado com o potássio se você tem problema de rim ou toma certos remédios de pressão. E grava isto porque pode salvar uma vida se aparecer dor ou aperto no peito, ainda mais em repouso ou que irradia para o braço, a mandíbula ou as costas, falta de ar de repente ou suor frio, ou os sinais de AVC, não espere passar. Pense na palavra SAMU. Sorriso torto, abraço fraco de um lado, mensagem enrolada, urgência de ligar. Ligue 192 na hora. Tempo é cérebro, tempo é coração. Agora, ouça bem, porque isso me leva ao próximo vídeo. Tudo o que a gente viu hoje protege o seu coração durante o dia. Mas existe um lugar onde ele esconde o maior aviso de todos, e não é no peito, é enquanto você dorme. Aquele ronco alto, as paradas na respiração à noite, a pressão que não cai enquanto você descansa. Isso pode ser o que arma o gatilho da manhã perigosa e quase ninguém liga os pontos. No próximo vídeo, eu vou te mostrar os sinais do sono que o seu coração está gritando e que você talvez esteja ignorando. Fica de olho no canal para não perder. Eu sou a doutora Helena Duarte. Cuide bem do seu coração, comece amanhã pela sua água e pelo seu minuto na beira da cama, e eu te vejo no próximo.